capítulo de número 11. Carta aos Hebreus, o capítulo é o de número 11, e o versículo de número 13. Obrigado. Amém? Diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido suas promessas. Quem já cantou que quem tem promessa não morre? Vamos ler de novo. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de para lá retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Tome seu assento, por favor, cumprimentando ao menos duas pessoas, falando para essa pessoa: que bom que você está aqui hoje. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, ô Alex, cadê o casal aqui? Vamos cumprimentar os irmãos aqui que nos visitam também. Isso. Esses são os casais, o casal de porteiros da igreja aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Na semana passada, nós falamos a respeito do propósito. O propósito é aquilo que nasce conosco desde a eternidade. E esta semana eu gostaria de falar sobre legado, já que o propósito é aquilo que nasce conosco na eternidade. O legado é aquilo que nós deixamos aqui e também levamos para a eternidade. Amém? Para nós fazermos uma conjunção da palavra que foi lida no início, a irmã leu a respeito das 10 virgens, que 5 eram loucas e 5 prudentes. O legado de 5 delas era um legado de loucura, porém as outras 5 deixou aqui um legado de prudência. E como elas deixaram esse legado de prudência, elas levaram consigo azeite. Amém? Quando o apóstolo Paulo fala que nada trouxemos para esta vida e nada desta vida iremos levar, ele está falando de coisas naturais e corruptíveis. Porque coisas espirituais, obras que foram feitas, nós trouxemos uma missão
e precisamos levar desta vida o resultado desta missão e apresentar esse resultado diante de Deus no tribunal de Cristo. Amém? E há uma pergunta que surge no nosso interior: como você quer que as pessoas se lembrem de você? O que você está construindo para deixar para a próxima geração? Qual é o legado da sua existência? A Bíblia diz que quase todos experimentarão a morte. A Bíblia diz que no momento, no piscar de olhos, ante a última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. De maneira que aquilo que é natural, ou aquilo que é mortal, se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá, presbítero Gerson, da incorruptibilidade, e encontraremos com o Senhor nos ares. Esta é uma certeza que precisa permear e aquecer o nosso coração. Porém, antes de ter esta certeza e de desejar a vinda do Senhor, é necessário fazer uma autoanálise e se perguntar se eu estou deixando para esta vida uma boa impressão ao meu respeito. Eu tive o privilégio, esses 2 dias, de estar participando de 2 cultos fúnebres. E eu digo um privilégio por causa das palavras que foram ouvidas lá. O próprio Salomão disse que há mais proveito na casa do luto do que aonde há festa. E uma das palavras que eu ouvi no sábado foi: esta mulher deixou para nós um grande legado. E aí, alguns foram contar algumas histórias que passaram com esta pessoa. Ela era da Metodista e mais de 5 pastores, 6, 7 pastores, que passaram por lá, todos contaram a mesma história de como ela era hospedeira para com eles. De como ela tratava a sua liderança. E os netos falaram assim: todas as semanas nós precisávamos nos reunir para sentar todos nós à mesa com ela. Os filhos e os netos. Um legado de receptividade. Um legado de atrair para si as pessoas e despertar nas pessoas o amor de Deus e o reino dos céus. E agora eu gostaria de perguntar a você: quando você falecer, o que as pessoas, nos mais sinceros pensamentos do seu coração, ao torno do seu caixão, o que elas pensarão a respeito da sua vida? Imagine-se, espero que isso não aconteça, mas todos os amigos que você teve o privilégio de conviver, os seus filhos, os seus netos, pessoas vindo de fora, de perto, pessoas se reunindo, contando as histórias da sua vida.
o que contarão ao seu respeito? Que tipo de ser humano você se tornou? Que tipo de homem você se tornou? Que tipo de mulher que você se tornou? Como as pessoas sinceras, tá? Analisam o seu caráter. Como as pessoas sinceras analisam a sua personalidade, o seu gênero. A hora do Senhor está próxima. O dia do Senhor, está muito próximo e nós precisamos encher as nossas vasilhas. E encher as nossas vasilhas, a vasilha nessa passagem fala da alma, porque no Espírito elas já estavam iluminadas, todas elas tinham lâmpadas, isso fala do Espírito, vida no Espírito, mas as suas vasilhas, umas encheram, a outras não, fala da vida da alma, porque umas quando recebem Deus no seu Espírito, elas transbordam para a alma, e outros, quando recebem Deus no seu Espírito, parece que nada aconteceu. E agora eu queria perguntar para você, se fosse o momento agora, à meia-noite, quando todas tosquenejaram quer dizer dormiram, em outra tradução, dormitaram, para nós, todas morreram. E se chegar o seu momento, as suas vasilhas estão cheios, os seus odres estão cheios. Você vai poder olhar para trás, como o apóstolo Paulo, sabendo do legado dele, presbítero Gerson, disse assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, e eu sei o que está me esperando. Desde agora a coroa da justiça me espera, não só a mim, mas a todos quantos amarem a minha vinda. Glória a Deus! O legado dele foi escrito. Quando nós estávamos no Ministério Infantil, tem uma música do Ministério Infantil que marcou bastante, que diz: valente como o rei Davi, tão sábio como Salomão, paciente como Jó, forte como Sansão. Ou seja, essas pessoas deixaram um legado. Davi deixou o legado de valentia. Jó deixou o seu legado de paciência. E agora eu gostaria de perguntar: e o seu? Você está deixando as coisas acontecerem? Você está tocando para ver aonde que vai dar isso? Você tem deixado as águas te levarem? Ou você deixou Deus tirar você de um charco de lodo horrível, fincar os seus pés sobre a rocha, colocar na sua boca um novo cântico, aleluia, deixar Deus fazer a obra, dar lugar ao Espírito Santo, não é deixar ser usado em profecia, dar lugar ao Espírito Santo não é deixar ser usado em visões, dar lugar ao Espírito Santo não é deixar ser guiado por línguas estranhas, por profecia, não. Dar lugar ao Espírito é deixar Ele trabalhar em mim, para que a obra seja feita através de mim. Através de mim. Nós não podemos terceirizar as coisas, meu irmão. Nós não podemos ficar orando: Deus muda meu esposo, Deus muda minha esposa, Deus muda meu primo, Deus muda minha prima, Deus muda meu chefe, Deus muda meu subordinado. É importante? É.
Mas a melhor oração é: Deus, eu preciso ser mudado. Se possível e se necessário for, quebra minha vida e me faça de novo, Senhor meu Deus, porque diante do Senhor eu quero ser um vaso novo, eu quero ser um vaso renovado diante da sua presença. Aleluia! Glória a Deus! Quanto tempo o meu legado era de Herminha? Quanto tempo, Guilherme? Um legado era de Herminha. Quanto tempo o meu legado foi de desobediência? Quanto tempo o meu legado foi de desonra ao meu pai e à minha mãe? Mas depois que eu entreguei a vida a Jesus, eu tenho permitido o Senhor mudar o meu ser. E eu confesso a vocês, irmãos, que às vezes eu quero tomar conta. Eu confesso a vocês que às vezes eu quero tomar as minhas decisões. Eu confesso a vocês que às vezes quando eu ouço alguma coisa eu tenho que respirar 1, 2, 3 vezes, contar até 10, porque senão eu saio atropelando todo mundo nas palavras. Guilherme deu até risada. Acho que ele falou, eu também. Mas eu não posso mais. Porque agora as minhas ações não prejudicam somente a mim. As minhas ações não prejudicam somente a minha história. As minhas ações prejudicam a minha esposa. As minhas ações prejudicam o futuro dos meus filhos. Da Esther, da Sara, do Asaf, Davi e do Judá. Porque eu preciso entender qual é o legado que eu vou deixar para eles. O apóstolo Paulo escreve uma carta a um jovem pastor da igreja de Éfeso. E ele lembra o jovem pastor chamado Timóteo daquilo que ele deveria fazer. Ele fala para não esquecer da imposição de mãos que foi colocada sobre a cabeça dele pelos presbíteros. Ele dá conselhos para ele corrigir as pessoas com amor, como a pais e como a irmãos. Ele fala para ele não deixar ninguém desprezar a mocidade. Tudo isso é legal. Mas no início da carta, ele fala: Timóteo, lembra-te da tua mãe e da fé da sua avó, da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Ou seja, leva para você o legado de experiência e de fé que elas tiveram e não deixe o testemunho que elas te deram apagar na sua vida. Isso é gente de fé. Isso é gente que deixou uma história e um legado para a próxima geração. Eu estou preocupado com a igreja de amanhã. Eu estou preocupado com que igreja que os nossos filhos vão congregar. Eu estou preocupado com que tipo de evangelho que eles vão ter contato. Eu estou preocupado em que tipo de escola que eles vão estudar. Mas eu sei que isso depende de nós. Nós recebemos uma igreja, uma forma de cultuar, e nós precisamos, depois da nossa geração, levar isso, potencializar isso, para que eles recebam uma igreja melhor do que aquela que nós recebemos. Aí eu vejo os pregadores, essa geração é a pior da história. Segura. Gravou que depois eu vou cortar lá.
Essa geração é a pior da história. Essa geração é a mais pecadora da história. Essa geração é uma geração ruim, tá? Tudo isso pode ser que seja verdade. Pode ser que seja sim uma geração difícil. Mas sabe o que eu quero levar? O que depender de mim e das pessoas que eu tiver contato, pelo menos aquelas que me cercam, eu vou fazer o possível para essas pessoas serem pessoas melhores. Eu vou fazer o possível para eu ser um exemplo para essas pessoas. Eu vou fazer o possível para que as minhas decisões influenciem elas. E quando elas olharem para mim, falam: a geração poderia ser sido ruim, mas existiu pessoas que serviram a Deus de verdade. E eu preciso que nós hoje recebamos isso no nosso espírito. Eu preciso que nós hoje recebamos essa palavra na autoridade, deixamos o Senhor agir no nosso interior e assumimos essa responsabilidade diante do altar de Deus e declaremos isso. Eu vou lutar para que esta geração se aproxime mais de Deus, porque eu serei um caminho para levar pessoas até Ele. Aleluia, aleluia. Filhos, nós, irmãos, deixa eu contar uma fofoca aqui, posso? Posso ou não? Cooperou com ele. Não pode não? Então, mas eu vou usar uma fofoca só, não vou contar uma fofoca não. A nossa geração, irmão, segue mais influenciadores de fora da igreja do que de dentro da igreja. E nós arrumamos cada coisinha com os irmãos. Ah, mas falou tal coisa. Mas é irmão. Ah, mas eu não concordo com esse posicionamento. Não vou seguir fulano de tal. Tá bom. Mas as meninas da igreja estão seguindo a Virgínia. E não é uma nem duas vezes que eu vejo lá. Virgínia está não sei na onde. Virgínia foi para não sei na onde. Aí postando a foto dela lá em Madrid. Tá com o Vinícius Júnior agora, né? Sabia que vocês sabiam dessa, né? Mas sem perceber. Sem perceber. Olha o que o mundo está ensinando. Deixou uma família, deixou três filhos para ir em busca de um relacionamento. E a mídia coloca isso como se fosse a melhor coisa do mundo. Torcendo para dar certo. E nós estamos seguindo. Agora, os filhos sabem mais o que está acontecendo na vida do Neymar, do Cristiano Ronaldo. Vocês viram o Azaf, 3 anos de idade, pegou o celular e falou: pai, liga para o Cristiano Ronaldo para mim. Mas sabe o que está acontecendo? Sabe o que se passa? Ídolos do mundo, referências de fora da igreja. Só que tem uma coisa, pode não ser na mesma proporção, mas nós precisamos ser referência para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam olhar nos nossos olhos e entender que nós deixaremos um legado de responsabilidade para eles. Quando falar em caráter, quando falar em santidade, quando falar em saber as escolhas, os nossos filhos precisam ter a nós como exemplos. Eu cansei de dizer, eu estou cansando de dizer isso, não falta para nós pregadores, não falta para nós levitas,
não falta para nós diáconos, não falta para nós cooperadores na casa de Deus. O que está faltando é um homem e uma mulher de caráter que seja fora desta igreja a mesma forma que ela é aqui dentro desta igreja. Que não fique escondido atrás de uma santidade falsa, que fecha o olho. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu coloco a minha Bíblia aqui porque eu sou um homem santo. Não! Não! Santidade não está em... Glória a Deus, irmão. Santidade está em saber entrar e sair de todos os ambientes com um sorriso no rosto, saber se expressar para as pessoas, demonstrar o amor de Cristo, porque se nós não formos alegres com a salvação que Deus nos deu, com a presença dele entre nós, por que as pessoas vão desejar ser igual a gente? Vocês estão aí, irmão? Eu quero que você se coloque em pé comigo. Construa algo. Construa algo a partir de hoje. Deixa um legado para alguém a partir de hoje. Às vezes você pode falar assim, perdão, mas para mim já não dá tempo, eu já fiz muita coisa errada. Eu já nem sei o que eu fiz de tão errado. Mas dá tempo sim. Nunca é tarde para recomeçar. Parece que não, irmão. Mas as pessoas estão notando você. Parece que não, mas você está cercado de uma tão grande nuvem de testemunha, que tão de perto te rodeia. As pessoas não têm contato com a Bíblia, não leem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, mas as pessoas leem a sua vida. Você está sendo observado. Você está sendo observado. Você não vê lá nas visualizações, mas as pessoas estão cuidando dos seus status, dos seus stories. As pessoas estão cuidando daquilo que você posta nas suas redes sociais. E se não bastasse isso, as pessoas estão cuidando de como você é como esposa, de como você é como esposo. As pessoas estão te olhando. E isso vai servir de testemunho diante de Deus. Eu quero deixar nessa cidade um legado. E eu gostaria que você deixasse também um legado. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Se aproxime mais dos teus filhos. Se aproxime mais dos teus filhos, da sua família. Se aproxime mais de quem você ama. Talvez seja a noite de você pegar o telefone, ligar para alguém e dizer: fulano, eu te amo. Eu te amo. Fulano, me perdoe por alguma coisa que eu fiz contra você. Talvez seja o momento de você tirar aqueles euros que você tem debaixo do seu colchão e investir ele em proximidade com alguém, em ter um momento de intimidade com alguém próximo de você.
Talvez seja o momento de você deixar de trabalhar um pouco. Não costuma não, mas só um pouco. E tirar um momento com seus filhos, com a sua família, com sua esposa, com seu esposo. Talvez seja o momento de você se afastar um pouco do convívio, ir para um lugar retirado com a sua família, desfrutar deles. Uma igreja forte se faz com famílias fortes. Eu vou dizer de novo, uma igreja forte se faz com famílias fortalecidas. Construa uma mini igreja na sua casa. Chame os seus filhos para orar com você, para cantar um louvor antes de uma refeição e jante aquela noite como se fosse participando da ceia do Senhor. Almoce com eles como se estivesse partindo o corpo de Cristo. Porque essa comunhão é a comunhão que Deus deseja para a sua vida. Deus deseja que você desfrute das pessoas que Ele colocou do seu lado. Talvez falte o passo, o seu passo. Mas o meu pai é muito fechado, a minha mãe não se importa. Tá, mas você precisa se importar. Você precisa se aproximar. Você precisa ir para um momento de deleite. E um momento que marque a história, marque os corações. Marque vidas. Marque vidas. Marque vidas. Depois do velório, alguém pegou na minha mão e falou: pastor, ele amava quando o senhor orava com ele aqui ou lá em casa. Ele ficava falando: quando o senhor vai voltar? Uma coisa tão simples, tão pequena, mas marcou a vida de alguém. Pequenas coisas marcarão esta geração. Oh, aleluia. Senhor Deus e Pai, eu me entrego em tuas mãos, Senhor, uma vez mais aqui nesse altar, Pai. Eu amo o Pentecostes, Senhor. Eu amo o fogo. Eu amo o poder, meu Pai. Mas eu não posso fugir do propósito. Porque eu quero, Senhor meu Deus, cumprir esse propósito. E eu sei que cumprindo ele, o legado será escrito, meu Pai. E eu quero pedir ao Senhor, aonde tem um coração aberto para esta palavra, que a tua presença, Senhor, possa entrar neste coração de uma maneira sobrenatural e que vivamos intensamente a vida do Senhor em nós. O Senhor morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Nos ajude, Senhor, com alegria, com gratidão, seguindo princípios, levando a tua palavra adiante, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que contribuíram com a cesta. Nós entregaremos ela